A viagem pela Dakota do Sul começa na clássica cidade rural de Bison, que significa bisão, uma homenagem aos animais que habitavam a América do Norte em grandes manadas e que agora estão voltando aos poucos. A leste está o rio Missouri, o mais extenso dos Estados Unidos. De frente para o rio está a última morada do chefe Touro Sentado, o líder mais famoso dos Sioux e que comandou a tribo durante a sangrenta vitória na Batalha de Little Big Horn. A sul encontra-se a enorme represa de Oahe, uma das maiores represas artificiais do planeta e uma fonte vital de energia hidroelétrica para a região. A leste está a cidade de Mitchell e seu bizarro Corn Palace, um palácio decorado com murais feitos apenas com milho. A última parada é a cidadezinha de Winner, lar de uma grande e perigosa tradição americana, o rodeio. No meio-oeste dos Estados Unidos, no estado de Dakota do Sul, fica a pequena cidade de Bison, uma típica cidade rural da região. O time de futebol americano de Bison, os Cardinals, representa a escola de ensino médio local. Muitos dos 340 habitantes da cidade trabalham com agricultura, cultivando lavouras que servem de combustível, alimento e ração animal. O bisão americano, que deu nome à cidade, é um mamífero nacional dos Estados Unidos. Acredita-se que no início do século XIX, os Estados Unidos tivessem mais de 60 milhões de bisões selvagens. Mas com a chegada dos colonos europeus, eles foram caçados por causa da carne, da pele e por esporte. As cordilheiras, o habitat deles, foram transformadas em fazendas e ranchos. No início do século XX, só restavam algumas centenas de bisões. Atualmente, graças ao trabalho de conservação, o bisão, que quase foi extinto, está voltando aos poucos. E estima-se que a população tenha aumentado para cerca de 200 mil animais. Seguindo a norte, encontra-se o braço sul do Rio Grande, além da reserva Grand River National Grasslands, com uma variedade de habitats, incluindo pradarias, terras áridas e dunas de areia. Os dois braços do Rio Grande se encontram aqui, no reservatório Shade Hill. Este lago de 19 km² foi criado com a construção da represa de Shade Hill em 1951. O reservatório atrai muitos pescadores, pois oferece walleye, carpa e axigã boca pequena. No lado sul do reservatório há um monumento em homenagem ao explorador Hugh Glass. Em 1822, Glass entrou para uma expedição para obter peles subindo o rio Missouri. Mas, em 1823, neste local ermo, a centenas de quilômetros de qualquer povoado, ele foi atacado por um urso cinzento. O animal quebrou a perna dele, arranhou suas costas e lhe cortou a garganta. Apesar dos ferimentos graves, Glass conseguiu matar o urso, mas foi abandonado pelos dois colegas. Dias depois, Glass recobrou a consciência. Ao ver que estava gravemente ferido e sozinho, ele se arrastou até a cidade americana mais próxima, uma distância de mais de 300 quilômetros. Depois, ele localizou os homens que o haviam deixado para trás e, por incrível que pareça, os perdoou. A história virou uma lenda do Velho Oeste, recentemente contada no filme ganhador do Oscar, O Regresso. Glass sobreviveu com a ajuda dos índios americanos, mas os colonos europeus destruíram o estilo de vida tradicional deles. Esta é a reserva indígena Standing Rock, a sexta maior dos Estados Unidos. Além de fazendas modernas, ela também tem vários lugares sagrados para os indígenas. A leste, encontra-se Mobridge, onde o Rio Grande, depois de percorrer 336 quilômetros, se encontra com o Rio Missouri. Apelidado de Grande Lamaçal por causa da enorme quantidade de sedimentos que transporta, o Missouri é o rio mais extenso da América do Norte e o 15º mais extenso do mundo. Ele é atravessado por esta ponte de 1.500 metros.
Ela foi construída em 1959 pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos e reconstruída em 1980. Por ela passa a Rota 12, que liga as partes leste e oeste do estado. Ao lado dela se encontra esta ponte férrea de um trilho só, por onde passam trens de carga. A construção de ferrovias foi extremamente importante para o desenvolvimento do oeste dos Estados Unidos, permitindo o deslocamento de bens, pessoas e informação, e transformando cidadezinhas em grandes postos comerciais. A primeira ponte foi construída em 1906 e era tão importante que a cidade local ganhou o nome de Mobridge por causa da ponte que trouxe a ferrovia. Agora, a cidade também conta com o Aeroporto Municipal de Mobridge. É uma oportunidade para reabastecer nesta parte isolada do estado. A viagem continua ao sul pelo rio Missouri. Este território faz parte de uma reserva que pertence à nação Sioux. E este monumento homenageia o líder mais famoso deles, o chefe Touro Sentado. Ele virou líder tribal em 1868. Em 1874 foi descoberto ouro em Black Hills, uma terra sagrada para os indígenas. Ignorando os termos de um tratado de paz, mineradores se mudaram para a região, exigindo proteção do exército americano. Touro Sentado comandou os Sioux na vitória mais famosa da tribo, a Batalha de Little Big Horn de 1876. Eles derrotaram as tropas americanas do general George Custer. Em 1890, durante um conflito entre seus seguidores e a polícia da reserva indígena, o chefe Touro Sentado foi morto a tiros. Seguindo a leste e passando por colinas espetaculares, chega-se ao coração da área rural do estado, onde, de maneira inusitada, avista-se esta torre de televisão. É incrível que, mesmo numa área isolada como esta, exista cobertura de TV, internet e telefone celular. A viagem continua a leste até chegar à cidade de Hoven e sua igreja extraordinária. Este prédio impressionante é uma réplica de uma catedral de 1000 anos localizada em Rumansfelden, na Baviera. Ela foi construída à mão pelo padre bávaro Anthony Helmbrecht em 1917. Hoven já tinha tido 2 igrejas de madeira, mas elas desabaram com o clima rigoroso das pradarias. Helmbrecht pediu que o povo da cidade doasse dinheiro para construir uma igreja mais forte. Com os 2 pináculos de mais de 40 metros de altura, ela passou a ser chamada de Catedral das Pradarias. A oeste, irrigadas pelo rio Missouri, estas lavouras de trigo estão sendo colhidas. A agricultura é a principal indústria da Dakota do Sul, contribuindo com 21 bilhões de dólares para a economia do estado. As lavouras são valiosas e vulneráveis. Podem ser destruídas por condições climáticas rigorosas, especialmente secas, enchentes e geadas. Uma safra ruim traz um impacto desastroso para os agricultores e para a economia geral da Dakota do Sul. O estado foi um dos muitos que, nos anos 1930, fez parte do Dust Bowl, quando a seca e a agricultura predatória provocaram enormes tempestades de poeira e perdas de safras. Mas hoje, parece que a colheita vai ser boa. De volta ao rio Missouri, encontra-se a área de recreação de West Whitlock. As tribos indígenas Arikara e Mandan já acamparam muito neste local. Agora, atrai campistas modernos que vêm pescar e praticar esportes aquáticos. Os turistas podem chegar ao local pela ponte de Forest City. A Rota 212 atravessa o rio passando pela ponte de 1.400 metros de extensão. A sul está o Lago Oahe. O Missouri é um dos rios mais alterados pelo homem nos Estados Unidos. E este grande reservatório
é um de uma série de lagos artificiais que existem ao longo do rio. Ou seja, do Nebraska para cima, o Missouri deixou de ser um rio navegável. O Arry é a maior das 6 represas presentes no rio Missouri e a 14ª maior do mundo. A construção começou em 1948, foi concluída em 1962 e inaugurada pelo presidente John F. Kennedy. O reservatório ocupa uma antiga reserva indígena. E muitas tribos foram veementemente contra a sua construção. O reservatório destruiu mais terras indígenas do que qualquer outra obra pública nos Estados Unidos. Esta é a água que sai da represa e toca turbinas para produzir energia hidroelétrica. A Oahe tem capacidade de gerar 700 mil quilowatts, o suficiente para abastecer uma cidade pequena. No pico de produção, a represa chega a liberar mais de 1.400.000 litros de água por segundo, produzindo um espetáculo extraordinário. Mas a liberação de tanta água pode causar uma catástrofe rio abaixo. E como o rio Missouri passa por vários estados, cada um com suas represas, o nível da água tem que ser cuidadosamente planejado e controlado para evitar desastres. Mas as coisas podem dar errado. E estes proprietários de casas que ficam rio abaixo da represa tentam protegê-las da melhor forma possível. Este desastre foi provocado por um nível recorde de neve nas montanhas rochosas de Montana e Wyoming, aliado ao grande volume pluviométrico de Montana. Este evento raro custou centenas de milhões de dólares a proprietários de casas, empresários e fazendeiros, fazendo com que eles exigissem um inquérito federal. O clube de golfe de Hillsville de repente se deparou com um novo campo submerso, composto por uma série de ilhas verdes, formando um arquipélago estranho. Este novo campo de golfe tinha sido inaugurado pouco antes do desastre, e a restauração vai demorar 2 anos para ser concluída. A próxima parada é a capital do estado, Pierre. Ela foi fundada em 1817 como o primeiro povoado permanente da Dakota do Sul. Recebeu o nome de um comerciante americano de peles de origem francesa. Declarada a capital da Dakota do Sul em 1889, a cidade foi escolhida por se localizar no centro do estado. Com uma população de pouco menos de 14 mil habitantes, é uma das menores capitais dos Estados Unidos. Apesar de pequena, Pierre é administrada neste prédio imponente, Capitólio Estadual da Dakota do Sul. Com 49 metros de altura e 89 metros de largura, este grandioso edifício neoclássico é feito de vários materiais caros, inclusive grandes placas de mármore esculpido à mão. Para muitos, um prédio desses para um estado tão pequeno pode parecer ostentação. Mas os Estados Unidos são tão ricos que até a Dakota do Sul, que em 2015 era o estado com o 3º menor produto interno bruto do país, tem uma economia maior do que mais da metade dos países do mundo. O prédio abriga os gabinetes da maioria das autoridades públicas do estado, inclusive do governador. A viagem continua rio abaixo e entra na reserva indígena de Lower Brew, que engloba mais de 1.000 km² e pertence à tribo Lakota. Existem mais de 300 reservas indígenas nos Estados Unidos. Muitas são bem pobres e têm padrões de vida excepcionalmente baixos. Lower Brew é a principal cidade da reserva. Tem uma população de cerca de 600 habitantes. E mais da metade vive abaixo da linha da pobreza.
Esta é uma das reservas indígenas mais pobres dos Estados Unidos. Este é o prédio da sede administrativa tribal de Lower Brook. Construído em 2001, o objetivo é revitalizar o crescimento e o desenvolvimento econômico, mas preservando as antigas tradições e culturas. O edifício tem escritórios para os funcionários e uma câmara de reuniões do Conselho Tribal. Ele também serve de centro de informações turísticas, dando acesso a atrações, atividades e programações de verão. Seguindo 10 quilômetros pelo rio Missouri, encontra-se a represa de Big Bend. Com 29 metros de altura e 3 quilômetros de extensão, a represa foi construída pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos em 1959 e concluída em 1964. A construção desalojou milhares de índios americanos das reservas de Lower Brook e Crow Creek. Além disso, destruiu terras agrícolas usadas há milênios para o cultivo de alimentos e plantas medicinais tradicionais. No entanto, a represa gera quase 500 mil quilowatts de eletricidade na capacidade máxima, usando 8 grandes turbinas hidráulicas. É possível fazer um tour pela represa ou pescar num enorme lago que ela criou. Seguindo a leste para longe do rio, encontra-se a cidade de Mitchell, no condado de Davidson. Ela foi fundada em 1879 e recebeu o nome do homem que, em 1880, construiu a ferrovia da cidade, o investidor financeiro Alexander Mitchell. O povoado que ele construiu agora virou uma cidade de mais de 15 mil habitantes que tem vários prédios interessantes, inclusive a primeira igreja episcopal metodista. Além da casa de prática religiosa, há uma casa de milho. Este é o impressionante Corn Palace de Mitchell. Ele foi construído em 1892 para exibir os solos férteis da região e incentivar os agricultores a se instalarem aqui. Apesar de o palácio ser de concreto armado, a fachada é revestida por murais feitos apenas de milho. Cerca de 500 mil pessoas visitam o palácio todos os anos. Ele serve de atração turística e de arena para shows ao vivo. Todos os anos, durante o festival do Corn Palace, inaugura-se um novo mural refeito por artistas locais que trabalham com o material favorito da cidade: o milho. Agora a viagem segue a oeste para a Rota 90, a principal rodovia do estado. Atualmente, quase 70% de todas as cargas nos Estados Unidos são transportadas por estradas, especialmente por caminhões classe 8 como estes. Nos últimos anos, a indústria caminhoneira americana enfrentou muitas dificuldades, como o aumento do preço do combustível e as preocupações com o impacto ambiental do transporte rodoviário. No entanto, os caminhões continuam sendo um símbolo da paisagem americana. A Rota 90, com quase 5 mil quilômetros, é a rodovia interestadual mais longa dos Estados Unidos, conectando Boston, na costa leste, a Seattle, no oeste. A Rota 90 atravessa o rio Missouri em Chamberlain. Esta ponte, na verdade, contém 2 pontes e foram unidas quando ela foi expandida porque a construção de uma represa próxima fez o nível da água subir. A cidade de Chamberlain é a sede do Hall da Fama da Dakota do Sul, uma homenagem às pessoas que contribuíram para o progresso, o estilo de vida e os valores da Dakota do Sul.
A viagem segue mais para oeste, passando por grandes áreas de pradarias até chegar à cidade de Winner. Winner significa vencedora. Ela recebeu esse nome porque era o posto comercial mais próspero do condado, ou seja, uma vencedora. Esta é a arena de rodeio do condado de Tripp. Já começaram os preparativos para um dos eventos mais populares da cidade, o rodeio, que acontece à noite. Enquanto isso, dá tempo de reabastecer no aeroporto local e esperar o sol se pôr. Quando o sol se põe, é um verdadeiro espetáculo de cores. Agora vai começar o rodeio, frequentado pela população local. O rodeio surgiu da indústria pecuarista americana, e esse nome é uma palavra de origem espanhola. Muitas de suas tradições vêm de pecuaristas espanhóis da Califórnia e do México. No século XIX, havia turnês com apresentações de cowboys para entreter o público. Os rodeios de competição começaram nos anos 1890 e passaram a fazer parte da cultura americana. As competições incluem o Breakaway Roping. Neste evento cronometrado, o bezerro é solto do curral. O peão tem que laçá-lo e soltar a corda. Há também uma outra modalidade em que o peão desce do cavalo e imobiliza o bezerro amarrando 3 de suas patas. O Breakaway Roping é menos estressante para os bezerros. Há também eventos em equipes. Aqui, 2 peões tentam laçar um bezerro castrado. Um mira o pescoço e o outro as patas traseiras. A técnica foi desenvolvida por cowboys que, às vezes, nas fazendas, precisavam capturar e imobilizar animais que eram grandes e perigosos demais para um homem só. A corrida do barril é outra grande atração nos rodeios. Tradicionalmente, o evento é disputado por mulheres. Primeiro arrumam-se 3 barris. O percurso é cronometrado e as participantes têm que circular os barris, formando o desenho de um trevo. Isso testa a força e a habilidade do cavalo e de quem o conduz. Por fim, eles voltam à linha de chegada e o tempo é marcado. Quem derrubar um barril sofre uma penalidade de 5 segundos. Quando anoitece na cidade de Winner, a arena é limpa e preparada para uma das principais atrações do rodeio, a montaria em touro. Neste esporte absurdamente perigoso, os cowboys montam um touro que dá coices. Eles ganham pontos pela forma e pelo controle. O peão precisa aguentar pelo menos 8 segundos para a montaria valer. Estes são considerados os 8 segundos mais perigosos do esporte. Este rodeio, numa cidade chamada Vencedora e com esta mistura única de tradições americanas, competição acirrada e perigo imediato, é uma maneira empolgante de encerrar esta jornada.